bora mergulhar de cabeça num período bem turbulento de uns 25 anos, que não só chacoalhou o Império Russo, mas redefiniu completamente o que era ser judeu por lá. É uma história de crise, de violência e, no fim, de uma transformação impressionante. Para a gente entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa começar com uma palavra: pogrom. Ela vem direto do russo e significa, basicamente, destruir tudo, causar o caos. E essa palavra, por si só, já resume bem o tipo de violência que marcou essa época. E é aqui que a gente chega na grande questão, né? Como é que essa onda de violência não só aconteceu, mas mudou para sempre o destino de uma comunidade inteira. Certo, então vamos lá. Para entender essa explosão, primeiro a gente precisa olhar o cenário, as condições que prepararam o terreno para isso. A situação na chamada Zona de Residência Judaica era literalmente um barril de pólvora prestes a explodir. Pensa só, a vida da população judaica era sistematicamente apertada por todos os lados. Era uma realidade dura. Eles ficavam confinados na tal zona de residência. E ainda por cima, uma rede de leis e regras econômicas impedia que eles trabalhassem um monte de coisas. Era como se as oportunidades fossem sendo estranguladas aos poucos. E qual foi o custo humano disso tudo? É de impressionar. Essa citação do John D. Clear resume perfeitamente a situação. Ela descreve uma pobreza generalizada, um desespero crescente, conforme as portas da economia iam se fechando uma por uma. E aí, em março de 1881, veio a faísca que faltava para acender aquele barril de pólvora: o assassinato do czar Alexandre II. Esse evento foi o estopim da primeira e devastadora onda de violência. E o negócio se espalhou numa velocidade assustadora. O que começou em Elisabethgrad, em abril, virou um incêndio que varreu as províncias do sul. Quando chegou o fim do ano, em dezembro, a violência já tinha tomado até uma cidade grande como Varsóvia. Aí fica a pergunta, né? Será que o governo estava por trás de tudo? Teria sido uma conspiração orquestrada de cima para incitar essa violência toda? Olha, a realidade parece ter sido bem mais complexa. Não foi bem um plano arquitetado, sabe? Foi mais uma mistura de indecisão do governo central, cumplicidade de autoridades locais e, claro, boatos venenosos que se espalharam rápido, culpando falsamente os judeus pelo assassinato do czar. E esse relato de uma testemunha da época mostra bem o tamanho da confusão. A resposta das autoridades foi caótica, demorou para chegar. E essa demora, essa falta de ação, passou uma mensagem muito perigosa para quem estava atacando. Era como se dissessem: podem continuar, ninguém vai parar vocês. E no meio desse caos todo, como é que as pessoas reagiram? Pois é, não teve uma resposta única. Dos revolucionários lá na rua até o próprio czar no palácio, cada um tinha uma visão diferente e muitas vezes conflitante sobre o que estava acontecendo. Para se ter uma ideia, até entre os revolucionários, a galera que queria derrubar o czar, o negócio era dividido. De um lado tinha um grupo Narodnaya Volia, que olhou para aquilo e pensou: opa, o povo está acordando, isso é progresso. Já do outro lado, o grupo Cherny Perdel falou: calma lá, isso não é luta de classes, isso é preconceito, é judaiofobia. E a resposta do czar foi uma faca de dois gumes. Uma delegação judaica foi falar com ele e a resposta foi tipo... Ele condenou os ataques, sim, mas ao mesmo tempo deu a entender que a exploração por parte dos judeus tinha provocado tudo aquilo. Ou seja, a culpa era da própria vítima. Depois de um tempo de uma calma relativa, veio uma segunda onda de violência ainda mais mortal ali entre 1903 e 1906. E ela veio junto com outras crises gigantescas que estavam sacudindo o império até a base. E a escala dessa segunda onda é difícil até de imaginar. Dá uma olhada nesse número, mais de 650. Esse é o número estimado de pogroms que aconteceram em cerca de um ano. Não eram mais ataques isolados. A violência tinha virado parte do dia a dia. Mas o que causou essa nova explosão? Foi, de novo, uma tempestade perfeita. Primeiro, a humilhação nacional com a derrota na guerra contra o Japão. Depois, a agitação da Revolução de 1905. Aí veio o Manifesto de Outubro do czar, prometendo liberdades civis, o que deixou muita gente com medo da mudança. E, para fechar, uma reação contra-revolucionária violenta de grupos que precisavam de um culpado e gritavam: "Bata nos judeus, salve a Rússia!". Diante de uma crise tão longa e tão profunda, não tinha outro jeito. A comunidade judaica russa foi forçada a repensar tudo: a própria identidade, as estratégias políticas, o futuro dentro daquele império.
E dessa crise, basicamente, surgiram 3 grandes caminhos. Uma parte enorme da população optou pela emigração em massa, a maioria ainda para os Estados Unidos. Outros abraçaram o sionismo político, com o objetivo de criar um lar nacional. E ainda tinha um terceiro grupo, o Bund, um movimento socialista que decidiu ficar e lutar por direitos ali mesmo, na Rússia. Então, o que a gente percebe aqui é uma transformação completa. Foi uma virada de chave, de uma esperança mais passiva, de esperar proteção do Estado, para uma organização política ativa. A comunidade começou a se organizar de verdade, criando grupos de autodefesa, novos movimentos políticos. Foi uma mudança radical de abordagem. No fim das contas, essa história toda é mais do que só um evento do passado. É um alerta, né? Ela nos faz pensar o que acontece quando a gente tem uma mistura explosiva de mudança social, um Estado fraco e violência contra minorias. É uma pergunta que fica e que nos lembra da importância de entender esses processos para evitar que se repitam.